Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado pelos organizadores. Um cumprimento especial ao meu amigo Amandio Seca, esta casa, uma casa tão importante na cidade do Porto. E tentarei abordar alguns dos temas que fui anotando que me pareciam mais relevantes sobre isto. Em primeiro lugar, a pergunta que me fez, o que é que eu penso sobre a economia social? É muito fácil, é tudo aquilo que é privado e que não visa o lucro e, portanto, contribui de alguma maneira para completar das tarefas que o Estado não pode, por si só, cumprir. Objetivo esse que é cada vez mais necessário na medida em que temos percebido que, ao contrário daquilo que eram as nossas convicções há uns anos atrás, e que eu partilhava, o Estado neste momento não consegue só por si garantir o cumprimento de matérias até que estão previstas na Constituição. Enquanto houver o gap entre aquilo que está na Constituição e aquilo que o Estado cumpre, esse gap vai ter que ser preenchido e os melhores para o fazer é quem? É a economia social. Portanto, esta é a minha definição clara sobre a economia social e percebe-se aqui a importância crescente na medida em que o Estado é hoje muito mais exíguo do que era há uns anos atrás. O Estado hoje não consegue cumprir as suas principais obrigações, desde logo em termos de segurança, não precisamos de falar do tempo atual, é absolutamente evidente que não o consegue, mas também naquilo que tem que ser a redistribuição da riqueza, na medida em que o próprio Estado, ao consumir para si próprio uma parte substancial da riqueza que recolhe de todos nós, aquilo que é sobrante para as suas missões de solidariedade são cada vez menor e aqui a solidariedade social, como é que tem que ser desempenhada? Tem que ser desempenhada exatamente através do terceiro setor, e é por isso que este terceiro setor é muito alargado e por isso muito diverso e por isso engloba claramente a Santa Casa da Misericórdia e a Associação Comercial do Porto e a Árvore e o Pé de Vento e um conjunto de instituições, porque todas elas cumprem esta missão. Ou seja, entre aquilo que nos é proposto, porque nós próprios sufragamos, é aquilo que nós pretendemos que nos seja garantido e aquilo que o Estado pode garantir. Nesta diferença é aqui que se situa a economia social. E a economia social, em alguns países cujo desenvolvimento económico e social é muito maior do que Portugal, nunca ninguém ousou desvalorizar a economia social como foi desvalorizada há uns anos atrás em Portugal. Eu vou dar o exemplo, eu vivi na Escandinávia e vivi na Noruega. Na Noruega, sendo um país com uma tradição social-democrata, ainda por cima um país, como sabem, rico e abastado, considerou sempre que a economia social tinha um papel absolutamente crucial na garantia do acesso às populações de determinados instrumentos que o próprio Estado, pela sua dimensão, não podia. Ou seja, a economia social é vista nessas sociedades, a meu ver bem, um pouco o Estado vê a voo do azul, vê a voo da águia, vê onde é que há as grandes deficiências, a economia social anda pela rua a olhar onde é que faltam as pedras e consegue muito mais rapidamente preencher e cumprir esse papel das pedras que faltam no caminho. E, portanto, é este, para lhe responder qual é o papel da economia social. Depois, vamos ver como é que a economia social se tem articulado na cidade do Porto e tem sido tratada na cidade do Porto, e vamos já à questão de um Conselho Municipal para a Economia Social. Em primeiro lugar, chamar a atenção que a economia social participa ativamente em 3 Conselhos Municipais. No Conselho Económico e Social, de Casa dos 24, em que tem representantes, podemos variá-los, o próximo Presidente da Câmara pode variá-los, uma parte deles, mas a economia social tem um lugar marcado nesse Conselho Económico e Social. Algumas instituições têm, de per se, assento aí, e depois há um conjunto, são cerca de 12 instituições, em que estão, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, está a Associação Comercial do Porto, não tenho de cabeça quem são, e depois há 12 elementos que são escolhidos pela variação. Isso foi introduzido por nós e, portanto, aqui a economia social participa naquilo que é o desenvolvimento económico e social da cidade. Portanto, já existe. Está presente no novo Conselho Municipal de Cultura. Do Conselho Municipal de Cultura há vários, estamos a falar, por exemplo, do FITEI. A Árvore fazem parte do Conselho Municipal de Cultura, naquilo que tem a ver com a dinamização da cultura. Também aí há um conjunto de entidades que têm lugar, têm assento marcado em termos, e têm a garantia de participação, e depois há cidadãos, também aí 50-50, em que depende da variação, depende do futuro Presidente da Câmara, quem é que há de ser. Neste momento são uns, amanhã podem ser outros. Finalmente, a nível do Conselho Municipal de Educação. Portanto, para termos a consciência de que a economia social está muito bem representada. Já não estou sequer a falar no CLASP, que não sendo um Conselho Municipal,
objetivamente é muito uma articulação entre várias, como sabem, entre várias valências. Porque aí está a Segurança Social, porque aí está a Câmara Municipal e porque aí está a economia social na sua representação nas IPSS e nas ONGs. Portanto, quer-me parecer a mim que tentar retirar essa representatividade que a economia social já tem, muito transversal, e fechá-la numa redoma que seja um Conselho Municipal só da economia social, ainda por cima com as diferenças que existem, talvez seja uma perda. Acho que é mais importante empenharem-se para continuarem a estar representados nestes Conselhos Municipais e, por outro lado, já agora, deixem-me cá puxar um bocadinho e termos assim uns futuros eleitos que representam também a economia social, não é? Porque assim, ou seja, a forma máxima da participação cívica de um cidadão é, apesar de tudo, no seu empenho máximo, é a participação política em representação do povo e aqui a escolha que fizemos relativamente a Paranhos parece-me também ser significativa e não se deve cair na tentação da diabolização da política, que muitas vezes ouço falar e às vezes até se confunde pelo facto de eu ser independente. Eu continuo a dizer os partidos são muito importantes, é muito importante a participação cívica, é muito importante a participação política e a economia social tem que estar presente. Tem que estar presente. Não pode estar à espera de que o poder político entenda a economia social se a própria economia social não fizer parte do poder político. E nada impede. É perfeitamente razoável, mais uma vez utilizando o modelo escandinavo, é muito normal a economia social estar participada nos Parlamentos Nacionais. Aqui em Portugal, infelizmente, não tem sido muito normal. Se olharem ao espectro do que são os nossos representantes políticos, na nossa democracia representativa, a economia social normalmente tem falhado, porque não tem chegado lá, não tem tido candidaturas, ou pelo menos, não estou a dizer que se forma um partido da economia social, mas através de cada um dos partidos, e estão aqui pessoas seguramente de 5 ou 6 partidos, é normal que também através daqui procurem nesse nível de representatividade para que depois haja um maior entendimento nas políticas do Estado, que muitas vezes não entende a economia social. Bom, dizendo isto, o que é que nós temos procurado fazer? Julgo que estão aqui vários atores da economia social que se dedicam à atividade cultural, julgo que nós temos procurado e tentamos nos últimos tempos e iremos certamente continuar a acreditar na economia social, a trabalhar com a economia social, não é a apoiar, é a acreditar na economia social, no impacto que tem na cultura, porque é a economia social que apoia a Câmara e não a Câmara que apoia a economia social na questão da cultura. Para sermos claros. Creio que a cooperação que temos tido com a Árvore, com o Pé de Vento, com o FITEI, com várias outras entidades, demonstra que tem havido esta abertura, ou seja, que nós não nos temos procurado substituir, apesar da nossa fortíssima aposta na cultura, nós não temos caído na tentação de substituir as estruturas existentes. E isso é o mais importante. É numa cidade que diz que elegeu a cultura como um dos vetores fundamentais, não cair na tentação de agora dizer nós podemos substituir a economia social porque já não precisamos desta gente. Acho que isso comigo estará salvaguardado. Acho que durante os últimos 4 anos o demonstramos. E isso só podemos agradecer exatamente à economia social. Relativamente à atividade mais ligada às ONGs, e se quiserem uma análise do CLASP, eu acho que nessa matéria nós, da coesão social, se quiserem, nas funções que a economia social desempenha na coesão social, poderíamos porventura ter ido mais longe. Reconheço que é uma área em que temos que ir mais longe. Para que isso não tivesse corrido com o ritmo que eu gostaria que tivesse sido dado, houve alguns fatores que foram fatores muito inibidores. A primeira coisa foi a exigência legal da extinção da Fundação Porto Social. Eu via, quando cheguei ao poder, quando fui eleito, via a Fundação Porto Social exatamente como um elemento agregador das competências que a economia social tem em tudo aquilo que tem a ver com a função da coesão social. E subitamente foi considerado que não havia utilidade pública na Fundação Social. Da Fundação Porto Social. Eu confesso, acho que aqui foi uma coisa quase ideológica, porque eu não consigo entender como é que a uma fundação como a Porto Social
não é dado o Estatuto de Utilidade Pública. Não consigo compreender, é daquelas coisas que não vale a pena a gente compreender. O que é facto é que isso obrigou-nos a gastar muito tempo e muitos recursos a transformar aquilo que era numa fundação externa com competências já bem plasmadas, ainda por cima situada numa área do território com particular fragilidade, e subitamente perceber que todas aquelas competências teriam que passar para dentro do município com as limitações que nós temos em termos de articulação das macroestruturas. Ou seja, os municípios hoje não podem criar direções municipais, não podem criar departamentos municipais, apesar das nossas boas contas, mas de repente ficamos com uma função que estava numa fundação e que tivemos que internalizar. E como compreendem isso, desde logo causou-nos alguns constrangimentos. Não é uma questão de desculpa, portanto eu é que estou a pedir desculpa por não termos feito mais, mas a explicar que às vezes também há situações desta natureza que ninguém consegue entender. Eu, na altura, sabem as declarações que eu fiz, continuo a não conseguir entender como é que há instituições, e não é o caso de nenhuma aqui presente, de utilidade, pelo menos discutível, que tem esse estatuto. E uma instituição fundada pela Câmara Municipal do Porto, que não tinha dívida, que funcionava normalmente, que tinha toda uma atividade que articulava com o tecido, subitamente foi-lhe tirado esta competência, um bocadinho naquela obsessão de fechar as fundações. Pronto, foi assim, foi uma obsessão. E isso causou-nos, repito, fortes constrangimentos. E por acaso, ainda por cima, que não era eu que tinha o pelouro, como sabem, não estou a ser politicamente correto, estou provavelmente a ser politicamente incorreto e explicar porque é que algumas coisas não foram feitas. Bom, mas há uma outra questão que, a nível do CLASP, em que eu participei ativamente em várias reuniões, e ouvi todos os intervenientes, também nos deve causar preocupações. E estamos a falar naquilo que é o empreendedorismo social. Como é evidente que não é propriamente a economia social, porque são coisas diferentes que se tocam, mas que não são diferentes, porque não há nada que impeça no empreendedorismo social haver lucro. No CLASP coincidem organizações, umas delas que são da economia social e outras que objetivamente têm um objetivo absolutamente legítimo de fazer disto um negócio e garantir empregabilidade. E, portanto, não estou aqui a ter nenhuma visão, mais uma vez, ideológica relativamente a essa matéria. Qual é o problema? A sensação que nós hoje temos é que há se quiserem, uma atomização excessiva a nível daquilo que é a resposta social. Há uma enorme tendência para... O Porto é muito empreendedor, nós sabemos isso, todos nós somos. Temos promoção, somos empreendedores, todos nós somos filhos de comerciantes, de gente que veio para aqui de terras distantes e que aqui quis montar o seu negócio. Mas há uma excessiva dispersão de organizações para muitas vezes responder aos mesmos desafios. Pior, havia determinadas organizações e IPSS na cidade que tinham determinada vocação de índole geográfica, que funcionavam dentro de um determinado território e aí conheciam muito bem as pedras da calçada. Subitamente viram-se tentadas a alargar para outros territórios. Organizações que funcionavam muito bem em ramal, não estou a citar nenhuma, mas que de repente acharam que vamos fazer o mesmo trabalho em Campanhã, onde de facto a realidade económica ou social é diferente. E aqui é muito importante nós também termos a consciência que há excessiva atomização, contribui para uma dispersão de recursos e uma dispersão de competências e depois enfraquece a economia social. Se de repente, em cada uma das vossas estruturas, cada uma delas se divide por 10, compreenderão que a capacidade que nós temos até ter um almoço como este, ou até de ter ideias positivas, ou até de ter determinados objetivos, fica minada. E, portanto, era um apelo que fazia para que tentem manter as vossas estruturas. E quando há divergências, tentem resolver as divergências em vez dos divórcios. Eu não tenho nada contra divórcios, já me divorciei várias vezes, mas sinceramente na economia social era mais conveniente às vezes a procura de entendimentos e sabem muito bem, conhecem muitos casos do que eu estou a falar. Portanto, isto é a nível da questão, se quiserem, mais social. Quanto ao impacto, o impacto da economia social vai crescer e os números foram aqui ditos, o Manel Maio falou nesse e nós temos perfeitamente a consciência. Ou seja, há hoje uma maior apetência de um conjunto de valências grandes de pessoas com formação mais elevada que se querem dedicar às várias áreas da economia social.
Isso é absolutamente óbvio na questão da cultura. Na questão da cultura, para introduzir um tema polémico, a razão pela qual eu quis criar uma empresa municipal da cultura, que só funcionará se o futuro Presidente da Câmara o quiser, porque até lá não está criada, é exatamente para quê? Para poder colaborar melhor com a economia social. Não é muito admissível que nós, enquanto município do Porto, e não podendo adquirir competências, porque exatamente os quadros do pessoal estão fechados, nós não podemos admitir pessoal, estejamos a utilizar barrigas de aluguer para cumprir determinados objetivos, que podemos fazer melhor na contratação com a economia social. Portanto, esta é claramente uma das áreas em que nós estamos persuadidos que podemos ir muito mais longe e a partir daí podemos estabelecer outro tipo de protocolos com a economia social que hoje não nos é permitido, nomeadamente em coproduções. Nós hoje temos uma enorme dificuldade, aliás, estava a falar com o João Luís há pouco, por causa do pé de vento, por acaso o protocolo é com uma junta de freguesia, mas hoje há uma grande dificuldade, como sabem, em estabelecer protocolos diretamente através do município, sujeitando-nos muitas vezes a processos de contratação pública, quando, com todo o respeito, nós podemos entender que a árvore ou que o pé de vento está mais adequado para fazer um determinado espetáculo do que propriamente termos que pôr a concurso público como se fosse para comprar lapiseiras. Compreendem que, principalmente na área da cultura, não querendo ser nós os programadores, não queremos ser programadores dos espetáculos, mas temos de ser capazes de programar a cidade utilizando os recursos que existem. Tem que haver aqui algum critério, e esse critério é mais facilmente conseguido através da empresa municipal do que é através do próprio município. Finalmente, quanto à questão do ensino, sim, eu compreendo essa preocupação. Aquilo que nós temos vindo a fazer, e acho que a Árvore é um bom exemplo de uma intervenção municipal que teve exatamente como pano de fundo evitar que a questão da territorialidade é absoluta e tem toda a razão. Não é a mesma coisa a Árvore estar aqui ou a Árvore amanhã ter que ir abrir noutro sítio qualquer. As instituições são feitas naturalmente de várias coisas. Da história, da sua história, uma história que a liga depois ao presente através do local e das pessoas. E, portanto, nós, com certeza, que estaremos disponíveis para atuar na medida das possibilidades, como já temos dado nota. Essa atuação, no caso de não serem edifícios próprios, pode ser através dos recursos que nós temos utilizado, exercendo o direito de opção. Não estamos a falar propriamente na economia social, mas a intervenção recente que tomamos no Sá da Bandeira demonstrou que nós estamos atentos e em 3 dias exercemos um direito de opção relativamente a um equipamento que nós não queríamos ver transformado num hotel, e eu sou favorável aos hotéis. O problema é que não queríamos acabar com aquela sala. Portanto, aqui, nós, relativamente também a este fenómeno, que é um fenómeno normal, porque as cidades são pontos de conflito, aquilo que é importante é que, perante uma ameaça, qualquer que ela seja, que sejamos prevenidos a tempo. Porque o tempo que temos é muito curto. O tempo de intervenção do município é extraordinariamente curto. Nós temos direitos de opção em que nos dão 3 dias para exercer direito de opção. E compreendem que, quanto mais cedo nós formos prevenidos, façamos o nosso trabalho de casa e consigamos os consensos, e relembro que estes consensos têm sido mais ou menos claros, têm sido conseguidos com todas as forças políticas. O caso do aluguer do Batalha, que foi aprovado por 100% das forças, por todas as forças políticas. Ou o caso do Sá da Bandeira. Portanto, não se trata aqui sequer de dizer, pronto, ele quer resolver depressa para não ter que ouvir a oposição. Não, estes casos são casos absolutamente claros, em que é muito fácil conseguir consensos. Mas o que é importante é que esses consensos sejam trabalhados e os recursos sejam disponibilizados desde que nós estejamos prevenidos. E isso pode-se fazer das formas mais normais. Ou seja, creio que hoje o município colabora e coopera com a economia social de uma forma muito ativa, de porta aberta, seja com o Presidente, seja com os vereadores. É muito fácil. O que é importante aqui é que não se perca esta ligação. E por isso o meu apelo final é para que aconteça o que acontecer na cidade, e naturalmente eu espero ser Presidente da Câmara, espero ganhar as eleições, considerarão com certeza normal, mas não estou cá como candidato, mas espero ganhar as eleições, podem continuar a saber que têm ali, pelo menos na Câmara, a porta aberta.
Nós nem sempre conseguimos dizer que sim, normalmente conseguimos, porque normalmente as exigências que a economia social nos fazem são muito mais fáceis de contemplar do que a dos outros setores. Nós temos muita dificuldade a lidar com o Estado, porque o Estado está a tentar transferir competências para os municípios sem nos passar recursos, não nos deixa aumentar os recursos humanos e não nos dá recursos materiais. Ou seja, é muito fácil o Estado, eu acho que não é descentralização nenhuma, chama-se alijar responsabilidades. O Estado diz, agora vocês vão ficar com as escolas do secundário. Tudo bem, e nós perguntamos, mas nós podemos contratar pessoal? Não, pessoal não podem contratar. Não, não podemos. Não. E dinheiro há? Não, dinheiro também não há. Quer dizer, se isto é descentralizar, estamos conversados. Portanto, temos uma grande dificuldade neste momento com o Estado e com o discurso que o Estado tem tido relativamente à descentralização. E com o setor privado, não é dificuldade, com o setor privado puro e duro, mas temos sempre que salvaguardar as questões de concorrência, porque aí o lucro está envolvido. No vosso caso, eu não vos vejo a vocês como concorrentes. Muito obrigado.